Já imaginou se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica em pouco mais de um ano e entrar para a nata dos melhores técnicos do mundo? Isso é possível com uma metodologia revolucionária de ensino reconhecida pela Sony e Fundação Bradesco, que não depende da escala ômica e utiliza somente as 4 operações básicas de matemática para dimensionamento e análise de defeitos incríveis. E é para você, estudante ou profissional da área, técnico ou engenheiro que almeja salários acima de R$ 5.000 e que em alguns casos ultrapassam a 10 mil. Mas também para você que tem somente 13 anos de idade e que nunca estudou eletrônica ou apenas é hobbyista. Quer saber mais sobre isso? Leia a descrição deste vídeo e no fim encontrará meu telefone e WhatsApp. E é só pedir que entre em contato com você para tirar todas as dúvidas sobre esse mundo fantástico. Olá pessoal, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o estudante Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil, faz análise dos 3 osciladores senoidais básicos, sendo eles o Armstrong, Hartley e Colpitts. O transistor aqui, vamos dizer que inicialmente ele está cortado, aí eu polarizo, a tensão aqui tende a cair, certo? Certo. Estava em 12, tende a cair. Tendendo a cair, o capacitor acopla para cá, então vai ficar também negativo aqui, certo? Olha só, o C3 agora se tornou um acoplador, não é mais o determinante da frequência, ele se torna um acoplador. E daí, o que é um acoplador? O valor dele tem que ser maior do que esse aqui. Aí confunde, ó, vai dar 0, 0, vai até esconder aqui o capacitor, né? O que eu faço? Porque, ó, 0, 0, 0, 0 é o que ia dar mesmo, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar o multímetro, ponta positiva do multímetro aqui, e a ponta negativa vem medir aqui. O que era para dar normalmente? 0 volts. Mas agora vai dar 12 volts, porque tem um curto daqui para cá. Boa noite, professor. Boa noite, Alex! Tudo bem? Noite, tudo bem, professor? Tudo na paz bem. aí? Tudo na paz. Na aula 7 do módulo 3, na apostila, tá? Seria sobre os osciladores. O Armstrong, o Hartley, né? O Colpitts e o Cristal. Tá Tem bom. um trabalho deles legal, que é um pouco assim, meio confuso ali com os trabalhos de cada um ali. Que aula aqui é mesmo? Aula 7, M3-7. Tá. A figura 17, 18, 19 e 20, no caso. Isso é para 17. O senhor trabalhou com assistência, no caso, especializada diretamente, com garantia, essas coisas de grandes marcas? Sim, sim. E isso compensa ou não compensa no dia de hoje? Você acha que é viável ou não? Depende da produtividade. É fantástico você ser autorizado, desde que você tenha produtividade. Desde que a sua cabeça esteja voltada primeiro a garantia, depois o teu serviço normal. E lembra que a fábrica que contrata um autorizado paga pouco por cada aparelho feito, muito pouco. É mesmo? É, muito pouco. Só que você usa isso como uma divulgação, uma propaganda, porque a central divulga o seu nome, né? A autorizada central divulga o seu ponto, o seu nome. Então, o que você tem que fazer? Ter uma grande produtividade para que a parte de assistência técnica você possa fazer os aparelhos que são baratos, entendeu? Que são baratos, baratos que eu falo, a mão de obra paga para você da fábrica é menor. Em contrapartida, tem que atender rápido em primeiro lugar, aí o consumidor que foi atendido bem na garantia vai voltar depois, entendeu? Entendi. O que faz a maioria? Infelizmente, autorizados falam, a garantia paga tão pouco, deixa para eu fazer depois. E o resultado disso é péssimo, né? Imagina o cliente que não devia nem
Imagina uma pessoa que comprou um aparelho e vê que aquele aparelho deu defeito na garantia, já perde a confiança, já fica meio com o pé atrás. E aí quando vai consertar, toma uma canseira. É complicado. É complicado. Eu quando era autorizado, a ordem era, chegou um aparelho em garantia, não importa, vai ter que tentar fazer na hora. Rapidamente a gente sabia quais eram os defeitos, né, principais, e aí a gente falava para o cliente, olha, só aguarda 10 minutos, 15, dá uma voltinha que já vamos fazer, o senhor já vai levar, vamos tentar nem entrar aqui, o senhor já pega e já leva. Nossa, o cara ficava super satisfeito quando ouvia isso, né? Show de bola. E no caso, a empresa ela te dá os recursos, no caso em peça, diagramas, as coisas ou não? Tudo que você precisa, né? Tudo que você precisa, eles dão de infraestrutura. Ah, é legal então. Mas olha o que eu tô te falando, você tem que colocar o equipamento como primordial, a garantia em primeiro lugar, a sua garantia, que você cobrou um equipamento fora da garantia, qualquer equipamento geral, então a garantia de fábrica tem que ser feita primeiro de qualquer forma. A sua garantia é em segundo lugar. E os serviços que te dão dinheiro, que você cobra melhor, é em terceiro lugar. O pessoal faz tudo ao contrário, né? O pessoal normalmente, não, eu vou fazer o aparelho que me dá mais dinheiro. Depois eu vou fazer a minha garantia que não dá dinheiro. E só por fim a garantia de fábrica, que é a mixaria. Eu não sei porque que o pessoal quer ser autorizado desse jeito. É só decepção, né? A fábrica fica desanimada, que recebe reclamação direto, o cara não ganha bem para fazer isso, mas tudo isso é um motivo da falta de produtividade. Então o que eu quero fazer? Eu quero dar treinamento de produtividade para todo mundo, como aumentar violentamente a produção, dobrar, triplicar a produção. Entendeu? Tem uma série de técnicas simples entre aspas, que é aplicada, que é difícil de aplicar, porque nós estamos acostumados a ficar meio encostado numa forma de trabalho convencional. Então, se a pessoa se habitua a fazer o processo, como algumas assistências que estão sendo orientadas por nós estão fazendo, o cara dobra ou triplica a produção. Aí ganha dinheiro, aí realmente ganha dinheiro. Então é assim que a coisa funciona. Então, se você pretender ser autorizado de alguma marca, primeiro que você tem que ter algum conhecido, porque não é fácil ser autorizado nos dias de hoje, não. Conseguir, tem que ter politicamente alguma indicação. A CTA é um canal, se você estiver bem, né, fazendo as avaliações conosco, é um canal interessante para você conseguir ser um autorizado. Só que sem produtividade, ou tendo produtividade convencional, nem inventa. O pessoal vai ter dor de cabeça. Porque no caso, a demanda ela fica grande, né, professor? Muita procura, né? Ainda mais quando não tem muito na região, aí entra aparelho toda hora. Exatamente. Realmente acaba ficando sobrecarregado. Como você falou, tem que ser rápido. Aí o cara enlouquece para ganhar pouco, às vezes desanima, né? Exatamente. Tem que ter produtividade. Caso contrário... E as pessoas ficam o quê? A briga é, eu reclamo da fábrica. Por quê? Porque ela paga pouco. Tá bom. Ué, mas você não aceitou receber pouco no início? Mas depois eu vi que... pelo amor de Deus, você tem que usar isso como uma propaganda. Repete aí, página... aula 7, professor. Tá. Deve ser aula 7, a página não é figura 17. Vamos lá. Olha só como uma coisinha aqui se processa. O transistor aqui, vamos dizer que inicialmente ele está cortado, aí eu polarizo, a tensão aqui tende a cair, certo? Certo. Estava em 12, tende a cair. Tendendo a cair, o capacitor acopla para cá, então vai ficar também negativo aqui, certo? Tá. Tende a cair porque ele vai... Inicialmente é um curto. Conduzir, né? por R1 e o L2 vai virar uma alta resistência, é isso? Vai conduzir por R1. No caso, quando você injeta a tensão... Isso, vai polarizar.
E a tensão tende... O indutor vai aumentar a sua resistência, não é isso? Isso. Aqui tem 12 volts inicialmente, aqui tem 0 volts, certo? Certo. Uhum. Só que essa tensão tende a cair. Tendendo a cair, aqui cai abaixo de 0. Forçando uma circulação de corrente nesse sentido, abaixo de 0. Tá vendo isso aqui, ó? Que fica positivo, aqui fica negativo, ok? Ok. Mas aqui é massa, não importa. Positivo em relação a esse ponto. Positivo em relação ao outro. Aqui a bolinha estando assim, aqui também fica positivo, mesma fase. Isso. Nossa referência, né? A mesma fase. Por causa da indução. Certo. E esse positivo vai incrementar a polarização do transistor, porque isso aqui é só uma leve polarização. Mas essa realimentação... Vai levar mais? Vai incrementar mais a polarização. Só que essa energia de polariza daqui, cria campo, etc., ela vai, apesar o transistor estar sendo polarizado, aqui está positivo, mas chega uma hora que isso aqui tudo começa a decrescer, né? Certo. A decrescer. E aí começa a zerar aqui também. E o que vai acontecer? Acontece a inversão da polaridade. Por quê? Porque a energia, o campo estava num determinado sentido, entendeu? Inverter, né? A corrente estava para cá, o campo estava girando num sentido e vai inverter. Aqui vai ficar a tendência é zerar, beleza? Mas só que essa tensão aqui, como eu vou perdendo polarização que era vinda daqui, a tensão aqui vai caindo. Ela ficou bem positiva, quer dizer, positiva. O transistor ficou bem polarizado. E agora a corrente diminui pra caramba, porque só vem daqui. Aí a resistência do transistor aumenta. Aqui se torna mais positivo, não mais positivo ainda do que a entrada, mas vai ficar mais positivo. Mas se torna mais positivo. Aqui fica mais positivo. Aqui recebe positivo, circula nesse sentido, aqui fica negativo e ó, corta o transistor completamente. Essa tensão aqui ultrapassa da entrada devido à energia nesse indutor aqui. Ultrapassa, fica mais positivo até do que a entrada. Entendi. Caramba, realmente é bem complexo, professor. Não, uma baba. Meu Deus do céu. Você tem que fazer pontinho por pontinho. Polarizou um pouquinho. Tensão caiu aqui também abaixo da massa. Aplicou positivo aqui. Estou falando do anterior, né? Positivo. Polarizou mais, porque essa polarização era só leve. Polarizou mais, caiu mais a tensão. Só que esse sistema de cair mais, o que vai acontecer? Ora, o capacitor e os indutores, eles vão receberam aquela energia e depois vai sumindo. O capacitor vai se carregando, a tensão aqui vai zerando. E aí inverte toda a brincadeira. O transistor começa aqui, ó, deixa de ser tão negativo, o transistor começa a cortar, sobe a tensão, sobe aqui também. Corrente nesse sentido, negativo aqui que corta o transistor. Cortou o transistor. Só que depois novamente essa energia some, aqui também some, e ele vai voltar a ser polarizado e cai a tensão de novo, e assim vai. Essa no caso, esse jogo de mudanças, isso aí tudo é muito caracterizado em cima dos indutores, no caso aqui, no caso do transformador. Ele fica, no caso, fazendo, no caso, o campo, desformando o campo, invertendo, Exatamente. Aí isso vai fazer essa mudança, não é isso? Mas o tempo é dado por esse LC aqui. Certo. No caso, não tem alteração nenhuma no VCC. Ela é sempre constante. É isso a tensão que vem de lá? Aqui? Não. Onde? Não, a tensão lá... Imagina a tensão do VCC, professor. Vamos supor que seja de 20 volts, um exemplo. Certo. 20 volts. Ali vai ser sempre constante. Ela nunca vai oscilar. Sempre constante. Nunca vai oscilar. Tá. Então, é isso mesmo. Então, é aqui nos indutores aqui, no transformador aqui, que vai fazer toda essa movimentação. Exatamente. Isso Entendi, mesmo. o trabalho está ali. É isso mesmo. Eu estava na dúvida se essa tensão variava também devido à tensão do mais VCC, né? No caso, se ela alterava lá, vinha mudando, oscilando. Não, o circuito ele oscila sozinho, automaticamente. Sozinho, entendi. É esse campo que fica toda hora se retraindo e se formando que fica alterando isso aí. Eu preciso de uma realimentação positiva. Quando começa uma polarização que é fraca,
Eu preciso de uma realimentação positiva para incrementar, para polarizar mais ainda. Ou depois, quando eu fico negativo aqui, para cortar o transistor. Aí ele vai cortar, essa tensão aqui vai se elevar, entendeu? E aí fica positivo pro lado de cá. Ele vai tipo se controlando, ele manda uma alta, daqui a pouco ele reconhece essa alta e inverte para ele mandar uma baixa, e aí ele vai criando uma senoide no caso aí, não é isso? Isso mesmo. O estudo, o pessoal fala, estudar essas coisinhas, oscilador Armstrong, oscilador Colpitts, oscilador não sei o quê. Meu, isso é tudo base dos conversores DC atuais, etapas de potência, é isso aqui, pô. Não sei o que o cara quer, pô. Eu não quero, eu não entendo esse negócio de realimentação, isso é muito bobeira. Isso aí, professor, esse tipo de circuito, ele é colocado num aparelho da forma que está aí, ou ele é colocado, ele é tipo como se fosse um componente que você olha o datasheet e dentro tem esse circuito? Dentro tem esse circuito. Entendi. No datasheet você enxerga isso aí, né? No caso, o VCC é um pino, uma entrada, ali na saída é outro pino e assim sucessivamente. Exatamente. Indutores e capacitores normalmente ficam fora. Por quê? Porque a integração de indutores de valores mais altos ou capacitores, que eu falo altos quando eu tenho 1, 2, 3 pico, ou indutores de valores de 1 microhenry, valores muito baixos, eu posso até inventar de colocar dentro de um integrado. Mas quando eu tenho valores maiores, não dá para colocar dentro de integrado. O transistor dá até para integrar, mas o restante tem que estar fora. Mas aí poderia ser o transistor restante dentro e complementando ali próximo do lado de fora, eles trabalhando conjugado ali, no caso com indutor e com capacitor, enfim. Isso mesmo. É isso aí. Tá. Beleza. Beleza, professor. Podemos dar uma olhada na 18, no Hartley? Vamos lá. 18. Você vai ver que é a mesma coisa, mas bem simples de interpretação, quase idêntico. Uma configuração é diferente no indutor, mas bem parecido com o que se acabou de ver agora. Vamos lá. Olha só esse aqui. Você está vendo que é a mesmíssima coisa aqui? Sim. Mas muda apenas uma configuração nos indutores, não é mais por acoplamento, agora é por... Eu pego uma amostra do TEP aqui, do ponto central dos indutores, e faço a realimentação. Então o que vai acontecer aqui? De novo, o transistor é levemente polarizado, cai um pouco essa tensão. Caindo um pouco essa tensão, veja bem que aqui está em 12, caiu um pouco, vamos dizer que caiu para 9, e aqui cai para menos 3. Entendeu? De 12 para 9, aqui caiu para menos 3. Tá. Caiu para menos 3, aqui apenas tem um capacitor que vai fazer o circuito. Olha só, o C3 agora se tornou um acoplador, não é mais o determinante da frequência, ele se torna um acoplador. E daí, o que é um acoplador? O valor dele tem que ser maior do que esse aqui. Bem maior do que o de cá. O de cá com esse determina a frequência, que são normalmente frequências altas, né? Então são valores baixos, tanto de capacitor quanto de indutor. Mas esse aqui, sendo acoplador, tem que ser maior que esse. Mas tá bom, vamos lá. Caiu a tensão, caiu aqui também, certo? Caiu aqui também, significa que esse ponto vai ficar negativo em relação a esse aqui. Em geral, quando o indutor está em série, com o enrolamento seguindo como está seguindo, aqui fica positivo. Certo? Quando eu jogo, aqui negativo, opa, então... Aí tá mais negativo que a massa, e a massa mais negativo do que abaixo de L2. Isso, porque o indutor tende a trabalhar dessa forma aí. Você, mesmo ele sendo seccionado, quer dizer, só peguei o center tap, não importa, ele induz um no outro. Entendeu? Porque ele é enrolado, peguei o topzinho. Quando eu falo enrolado, na verdade... Isso pode ser algumas voltas só, né? Dependendo da frequência de trabalho, é só algumas voltas, 2, 3 voltas. Entendi. Mas, tá aí. Aí o que vai acontecer? Aqui ficou positivo, quando aqui fica negativo. O positivo incrementa a polarização, que faz cair mais a tensão, mais negativo, mais positivo.
mais a tensão, porque ele vai saturar mais e, no caso, a massa vai, né, ele vai saturar um pouco mais, a massa vai subir um pouquinho. Isso. Tá, só que aí o capacitor, ó, tava carregando aqui, ó, positivo e negativo, vai sumindo essa polarização. A tendência é o quê? Depois que aqui zera, é o indutor jogar energia no capacitor, só que aqui fica um pouco mais positivo e aqui fica negativo, vai ficando negativo. Por quê? Porque estava circulando uma corrente, criou um campo e agora inverte. Inverte, o campo vai se desformando e vai invertendo. Isso. Lembra que aqui estava negativo? Sim. Tá. Então aí agora aqui fica positivo e aqui fica negativo, que vai produzir uma menor polarização, vai cortar o transistor, aqui sobe bastante. Começou aqui o circuito, mas aqui sobe bastante e incrementa a energia, olha que legal. Sobe bastante porque, no caso, o indutor deixa de ser uma resistência alta, começa a diminuir a resistência e a tensão do VCC desce. Isso, exatamente. Positivo, negativo, até que novamente some isso. Começa de novo a polarizar o transistor, vai caindo essa tensão e aí vai, de novo negativo, positivo. E polariza. Realimentação positiva, tá vendo? Basicamente a mesma coisa que o outro mesmo. Isso. Interessante. Caramba, professor, os caras inventam uns negócios muito loucos. Isso aqui é coisa do século... Isso é coisa de 1900. Sim, eu tô falando, os caras com pouco recurso naquela época e... Os caras faziam isso aqui com válvula. Com válvula? Meu Deus do céu. Com válvula. E agora para aquele outro, né? Sim, agora é o 19, professor. Colpitts. É o Colpitts. Colpitts, é isso, tá aqui. Aqui a única diferença é que ele usou, em vez do indutor, usou a brincadeira, jogou o indutor para o outro lado e usou o capacitor fazendo o circuito tanque, né? Aí, isso é a diferença entre eles, assim, vão afetar em frequência, uns em frequência, outros em tensão, é isso? Não, só em impedâncias mesmo, vai depender do que você quer de impedâncias. Isso seria para, no caso, entendi, no caso, isso não seria para poder determinar, igual o senhor fala, uma faixa de frequência, alguma coisa assim, não, específica, né? Não, específica não, mas porque isso aqui pode ser usado em várias frequências. Agora aqui, ó, eu tenho o circuito tanque aqui e funciona da mesma forma. Bem uma pequena polarizaçãozinha, transistor é polarizado, cai um pouco essa tensão, já cai aqui. Claro que caindo de um lado, aqui tende a ficar mais positivo, certo? Caindo de um lado, vai fazer circular corrente, tende a ficar esse ponto mais positivo. E aí ele vai polarizar mais o transistor, vai polarizar mais, cada vez mais negativo, mais corrente circulando, até que a energia vai... Quer dizer, os capacitores vão trabalhando no circuito ressonante, né, para manter essa frequência, entendeu? Para manter a frequência entre o indutor e os capacitores juntos, né? Aí, essa corrente aqui, que foi aumentada, ela vai diminuindo, a tensão tende a subir novamente, aqui vai ficar positivo. Quando você aplica positivo de um lado, o outro lado tende a ficar mais negativo. O mais negativo vai fazer com que aqui perca a polarização, vai ficar bem positivo, É sempre isso aí, sempre isso aí. Isso. O indutor sempre ele adquire tensões opostas entre um lado e o outro. Antes tinha um center tap, lembra? Mas não importa, era positivo e o outro lado fica negativo. O que confunde um pouco devido a ser um circuito, que confunde um pouco devido a ser um circuito de corrente contínua, o que acontece? Aí quando a gente olha o indutor entre um ponto e outro, a gente imagina que a tensão vai ser a mesma, devido a ele se comportar como um curto, vamos dizer, né? Mas aí dá para entender agora, porque devido a essa variação de tensão, esse sobe e desce, ele vai virar uma resistência, né? Cada variação.
de frequência. Sim. Então é basicamente isso. Depois aqui vai sumindo, volta a ser polarizado, vai polarizando de novo. Mesma Beleza, coisa. então. Tranquilo, é praticamente a mesma coisa. Então você tem essas formas aí de trabalhar. Cada um, dependendo do circuito, dependendo lá onde vai fazer o projeto, depende. É lógico, eu não fiz as análises exatas de impedâncias, mas as impedâncias não são exatamente iguais. Funciona essa parte ativa. Todo circuito ressonante precisa de uma parte ativa, né, que vai repor energia no circuito ressonante. Então, o transistor e as polarizações é que são responsáveis por introduzir essa parte de retroalimentar ou alimentar positivamente com realimentação positiva, né? Entendi. E no caso, esses capacitores igual o C4 ali, na base do T1, ele, dependendo do valor dele, também ele pode atrasar esse carregamento dele para poder alimentar a base ali? Na verdade, esses são os capacitores do circuito ressonante, os componentes do circuito ressonante. Então, normalmente, dependendo da frequência, são valores baixos. Esse aqui é mais alto e esse aqui é mais alto. Por quê? Porque eles não podem interferir na frequência, que é dada pelo circuito tanque. Então, em geral, são capacitores de acoplamento somente. Acoplamento acoplamento, porque aqui é 0 volt. Aqui também é 0 volt. Ó. Então, o que eles fazem? Aqui tem uma tensão contínua e aqui tem uma tensão contínua. Essa aqui mais baixa. Essa aqui mais alta, mas não importa, é uma tensão contínua. Então eles isolam o circuito ressonante que está baseado... mas aqui não está em zero. Não está em zero porque os capacitores isolaram aqui o terra, mas não importa. É zero de tensão. Tá entendendo? É zero de tensão, mas não está diretamente ligado à massa. Mas aqui tem tensão positiva. Eu não posso colocar direto ligado aqui que eu vou aterrar. Entre esse ponto e esse, eu vou aterrar No caso, uma fuga, aí no caso aconteceria praticamente isso, né? Aterraria ou então daria um aquecimento no transistor, uma fuga em C3, por exemplo? Uma fuga em C3? Não, porque aqui eu teria apenas um resistor vindo daqui para cá e ia jogar uma tensão positiva aqui. Essa tensão positiva aqui não ia ter para onde correr, tá vendo? Ó? E apenas ficar um positivo aqui e aqui. Tá. Positivo aqui e aqui, porque não tem para onde correr. Então vamos fazer em C1 então. E se C1 entrasse com uma fuga? Na verdade... Ou C2, né? Você sempre, quando você coloca uma fuga, você tem que fazer a análise assim. Bom, uma fuga, o que vai acontecer? Quando o capacitor C3 tende a polarizar o circuito, a tendência é esse resistor jogar para a massa. Entendeu? Então vai ter menos corrente no indutor. E aí, o que vai acontecer? Eu vou alterar bem a frequência de ressonância, né? Porque estou tentando polarizar, se jogar energia no circuito, está sendo desviado para cá. É como se esse capacitor tivesse uma fuga. E demora pra caramba a tensão aí subir para poder alimentar o indutor. Aí eu vou alterar bem a frequência. Pode chegar a um ponto de cancelar completamente, porque não vai dar ressonância, né? Troca de energia nenhuma. Então, no caso, se fosse um curto, cancelaria. Tudo, né? Não tem nem... E aí no outro lado do C3 teria ali um potencial de zero, não teria como mais fazer esse acoplamento. Por mais que esse aqui polariza o corte, aqui já está na massa, né? Esse ponto vai ser pinçado aí na massa, não ocorre nada aqui. E aqui é atenuado. Aqui não ocorre nada e aqui o que o transistor está tentando fazer, na verdade, não vai conseguir. O que vai acontecer? Vai manter em 12 volts, vamos dizer que é 12, 12, 12, vai ter uma polarização 0,6, vai estar circulando uma corrente, mas corrente contínua. Por quê? Porque a tendência da realimentação não vai acontecer. Eu nem consegui gerar corrente nesse indutor, porque há um curto aqui. Aí confunde, vai dar 0,0, vai até esconder aqui o capacitor, né? O que eu faço? Porque 0,0 é o que ia dar mesmo, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar o multímetro, ponta positiva do multímetro aqui, e a ponta negativa vem medir aqui. O que era para dar normalmente? 0 volts.
Mas agora vai dar 12 volts, porque tem um curto daqui para cá. Aí aparece, ó. Olha que legal. Vamos dizer que é só uma fuga. Uma fuga? Legal. Quanto que era para, se tivesse tudo normal, quanto que era para dar medindo no multímetro? 0. Mas é uma fuga, então aparece uma tensão de 1 volt, 2, 5. Porque, ó, tá na massa. Ele colocaria também, então, no caso, numa certa dúvida, professor, o C2 também, então. Vamos colocar assim, você fazendo esse teste, porque devido já o indutor, o L não está mais fazendo uma posição aí, no caso, aqui embaixo também seria 0. Não é verdade? Aí teria que fazer uma análise tirando capacitor por capacitor. É que na verdade, quando eu falo que tem uma fuga nesse, sim, você viu que esses aqui, o indutor sendo considerado um curto, para corrente contínua, é como se eles estivessem em paralelo, né? E aí você realmente tem que desligar um ou outro para ter certeza absoluta. Para ter certeza absoluta. Mas a medida, se eu fizer um multímetro normal, medido em relação à massa... Não, mas aí você já eliminou um monte de componentes, já tem a base de 2, aí fica mais fácil. Se eu medir aqui dá 0, se eu medir aqui dá 0. Sim. Mesmo que tenha uma fuga. Medindo aí 0, aí embaixo 0, a gente já sabe praticamente que o indutor pelo menos está bom. Sim. Legal. Mas aí quando eu meço aqui, opa, e você começa a verificar as fugas ou em C1 ou em C2. Ai, que legal. Show. Tá, então você muda a referência do teu multímetro. Opa, aí já dá para descobrir umas fugas nesse circuito aí que deveria ser tudo 0. Pô, maneiro, bacana. Vai ter também análise de defeito em cima de sair para frente ou não? Isso aí é só mesmo... Tem. Vai ter, né? Tem. Ah, bacana. Eu gosto desse desafio, eu acho maneiro. Quando você chegar no circuito de rádio completo, aí já vai ter análise de defeitos bastante nessas malhas doidas aí. Pô, show de bola. Eu gosto. Professor, tá bom, por hoje já deu mesmo, tá tranquilo. Já deu. A mente abriu bastante. Pena. Tá bom, Alex. Que bom. Vamos ver se a gente consegue chegar aí no Rio logo. Sim, tá bom? Sim. Se eu for vir, dá um toque lá no grupo lá. Já falei, vem aqui tomar um café com a gente aqui. Dou sim. Opa, não vejo a hora. Não vejo a hora de sair aí viajando pelo Brasil para dar um abração em vocês. Poxa, é isso aí, pô. É um negócio assim já passou da hora, professor. Que eu quero demais, para conhecer todo mundo pessoalmente. Show. Tá bom, queridão? Alex, obrigado. Que isso, eu que te agradeço. Grande abraço. Até a próxima. Até mais, tchau. Realmente, a análise detalhada de osciladores senoidais básicos necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica e é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.